Olá pessoal, eu sou a Natane Bretas e hoje estamos iniciando mais um podcast sobre gestão. Sejam bem-vindos ao Magiscast. Hoje nós estamos recebendo a Dayana Fernandes, consultora empresarial especializada em gestão de laticínios, que vai nos mostrar um pouco sobre por que um sistema de gestão não vai salvar as indústrias de laticínios. Tema polêmico hoje, hein, pessoal? Dayana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você aceitar, o nosso convite e para falar um pouquinho sobre o seu trabalho também, que na minha visão e acredito que na de todo mundo que vai assistir o podcast também, é um trabalho muito importante, principalmente para as pequenas e médias empresas, que são empresas que estão aí em processo de estruturação, né? E aí, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, quem é a Dayana, né? Como que você virou assessora, né, de gestão empresarial. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco da sua trajetória, da sua história e também do seu trabalho, tá? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o convite, a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho do meu trabalho. E eu sou formada, em gestão de empresas e contabilidade, e a minha experiência, ela teve foco nas pequenas e médias empresas e, hoje em especial, no setor lácteo. E a minha trajetória aqui na Magistec, ela iniciou há 6 anos, trabalhando no setor do suporte, que é um atendimento direto aos clientes. E, de acordo com esse atendimento direto, essa comunicação direta e diária, eu pude perceber que as demandas dos clientes, os tipos de atendimento, nem sempre era voltado para a parte sistêmica. Então, muitas das vezes, eu senti que a necessidade deles era mesmo uma regularização interna, ter uns processos mais claros, processos definidos, tá? Então, assim, eu sentia que os clientes, eles precisam de um sistema, precisa da estruturação interna, mas que eles ficaram perdidos. Por quê? Porque o sistema ele não iria dar as respostas que ele estava esperando se ele não ter uma gestão interna, para ele poder se basear em algo para poder estar alimentando os sistemas. Então, qual a conclusão que eu tirei disso? Eu senti a necessidade de ir mais além, de poder entender quais são as deficiências, dessas empresas, para tentar focar ali quais são as dores, deles mesmo. E a conclusão foi que não se adianta você se precipitar, de você achar que o sistema vai te dar aquele retorno sem você ter uma gestão interna eficiente. Não, perfeito. E eu acho que, isso tudo que você falou casa muito com o tema, do nosso episódio. Eu até falei que é um tema polêmico, porque todo mundo acha que um sistema de gestão por si só, ele acaba com todos os problemas de gestão interna, de pessoal, Muitas empresas hoje, elas acreditam que tendo ali um sistema, elas não precisam contratar bons funcionários, elas não precisam treinar esses funcionários para operar dentro de um sistema, E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de forma geral, explicasse um pouquinho mais, por que só ter um sistema de gestão não é suficiente hoje para você ter sucesso dentro de uma indústria, O que mais que eu precisaria? Porque realmente é uma dificuldade hoje que a gente tem. Às vezes a pessoa tem um sistema muito bom e não tem processos bem definidos, não tem pessoas qualificadas para entender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência também. Tá? Claro. Todos nós sabemos que a grande importância de um sistema, uma ferramenta primordial que vai auxiliar ali nos seus relatórios, na organização dos processos. Mas de que adianta você ter um sistema ERP completo, se você não o alimenta de uma forma correta ou se você não utiliza ele na sua totalidade, Então, assim, um sistema ele pode organizar processos, ele pode te dar informações, mas o que a gente mesmo precisa são de processos internos bem definidos, pessoas totalmente qualificadas. E o que a gente precisa também, gente? O sistema ele tem que estar inserido na cultura da empresa. Tá? Então, eu vou alimentar o sistema depois que primeiramente, eu fiz uma gestão interna, eu consegui definir os meus processos, tá? Eu consigo
ter um cronograma, uma reestruturação. Então, toda a minha equipe, desde gestores ao pessoal do industrial, comercial, toda a minha equipe, ela precisa de estar conscientizada que os processos, eles precisam de ser, além de escritos, eles têm que ser entendidos de formas claras. Porque aí sim, aí você sabe que toda a sua equipe ela foi muito bem treinada, a sua equipe ela tem uma condição de entender o motivo pelo qual precisa de ter essas informações corretas, e aí sim a gente vai começar a poder utilizar o sistema. Certa vez, um exemplo aqui, eu atendi um cliente lá no setor do suporte mesmo, né? Ele já utilizava a Magistec, e só que ele entrou em contato comigo, ele querendo desfazer o contrato com a empresa. Eu tentei entender, mas por que você tem essa pretensão? Você já utiliza o sistema há algum tempo? Ah, não, mas esse sistema aqui, ele só gera nota fiscal e eu só consigo fazer pagamento de leite. Eu preciso de ter alguns relatórios financeiros, alguns acompanhamentos dos meus números. Então, eu pude perceber que muitas das vezes também, eu não sei se são os próprios gestores que contratam o sistema, ou talvez não tenha o acompanhamento da rotina interna. Então, eu mostrei para ele, foi uma oportunidade, né? Eu criei em cima disso uma oportunidade de mostrar para ele que não, que o Magistec ele vai muito além. E que, na verdade, o que ocorria no laticínios dele é que estava sendo utilizado uma pequena parte da ferramenta disponível, né? Então, eu tive a oportunidade com ele de fazer um diagnóstico, né, de fazer um levantamento da base de dados dele. Eu mostrei para ele que realmente ele estava usando 10%, tá, do sistema como um todo, e ele apostou no meu trabalho, ele apostou no sistema Magistec, ele deu a ele entender, né, que as funcionalidades têm tudo a ver com a gestão interna dele. E hoje a gente utiliza 90% da ferramenta, né, porque o Magistec ele abrange muitos setores, né, e nem tudo isso é útil para ele. Então, hoje eu tenho esse cliente comigo até hoje e estamos operando 100% na parte financeira, comercial, e a gente está aí aproximando para a gente poder gerar a organização ali dos geramentos, da geração dos relatórios fiscais, e a gente gerar uma possível DRE para mostrar mesmo a saúde da empresa dele. Foi muito interessante esse ponto que você tocou, porque eu vejo que hoje, principalmente para os gestores, né, eles querem muito ver ali o resultado final, né? Mas para você chegar no resultado final, tem todo um processo, um treinamento, sim, né? Um acompanhamento, um alinhamento, né? Sim. E você falou também que, né, às vezes muitos gestores, né, não conseguem acompanhar diariamente ali aquele funcionário, a rotina dele, para no final ter esses dados, né? E uma coisa que, né, eu gostaria até de entender um pouco mais desse trabalho que você faz. Quando você tem as informações, né, você chega no ponto de já ter os processos bem definidos, os funcionários bem treinados, você consegue tirar indicadores de dentro do sistema, informações como, meu faturamento está melhor esse mês, está pior, eu tive prejuízo, eu tive lucro. Como que funciona, né, essa parte final dessa análise, né? Porque eu imagino que você se reúna, né, eventualmente, né, com, sim, os gestores para mostrar um pouco desses resultados. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das análises dos relatórios que você tem. Claro, claro. Natana, o que acontece? É todo um processo, né? Igual eu te expliquei que a importância de você ter um sistema, né, de gestão na sua empresa, mas tudo se inicia, né, com toda a escrita ali dos processos, das rotinas, e a gente pode começar um trabalho, vamos inserir todas as informações dentro do sistema de uma forma correta, mas o que é primordial? É primordial também, além de você alimentar o sistema com essas informações, com esses dados, você precisa de quê? De criar uma integração como que eu digo? Do processo do negócio da empresa junto ao Magistec. O que seria isso? É você integrar essas informações de forma que você possa gerar relatórios para ter tomadas de decisões. Então, o que eu quero dizer com isso? O sistema também ele não pode ser só um gerador de dados, tá? Senão ele vai tornar só mais um software na sua empresa. Então, é muito importante que você mantenha os dados inseridos de forma diária, de forma correta, mas que principalmente você utilize ele na tomada de decisão.
Como? Nós temos relatórios que podem mostrar para você quais são os produtos de maior rentabilidade, de maior lucratividade, quais são os seus produtos que hoje têm um custo mais elevado, né? Então, o que nós temos? Nós temos a parte, por exemplo, industrial, onde você tem a condição hoje de você adicionar todos os ingredientes que compõem aquele produto. Para quê? Para você chegar num custo, para você saber qual produto que eu vou comercializar, qual que está tendo ali aquela lucratividade. Ou, por exemplo, vamos pegar na parte comercial, eu posso analisar o desempenho do meu vendedor, né? Eu posso analisar como que for, qual que é o meu histórico de vendas, tá? Eu posso ver como que está a parte minha financeira, o que eu tenho de contas a pagar em aberto, o que eu tenho de contas a receber. Então, assim, a gente precisa de estruturar o sistema, mas eu tenho que usar essas informações para quê? Para o meu dia a dia, né? Para minha tomada de decisão. Então, nessa questão que eu te falei, que os diretores, eles se encantam muito com o trabalho, mas isso é só um retorno do sistema, Sim. Entendeu? Então, o sistema precisa de ser implantado muitas vezes, para poder gerar uma nota fiscal, para muitas vezes até aí eu preciso de entregar um documento fiscal só por uma obrigatoriedade, mas não, o sistema está ali para ser utilizado como um todo, é para te dar retorno e te mostrar resultados. Não, perfeito. E você, né, trabalhando diretamente com essas indústrias, né, quais são os principais erros, né, ou os equívocos que você tem observado em relação à utilização de um sistema de gestão? A gente sabe que, né, um sistema de gestão, ele é completo, ele é integrado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais os erros, os maiores erros assim que você vê hoje na utilização de um sistema? Te falo. A primeira coisa é de criar a expectativa que o sistema ele vai resolver todos os problemas da empresa. Uhum. Então, primeiramente, não é assim, tá? Então, assim, eu vejo que muitos diretores das empresas, dos laticínios, eles disponibilizam muito pouco tempo na capacitação do seu pessoal, tá? Então, assim, essa falta de disponibilidade de capacitação do pessoal limita a utilização do sistema, que é o que acontece com muito dos meus no início do trabalho com os meus clientes. Então, a gente via que quando faz a implantação, disponibiliza ali um tempo de treinamento só para as ferramentas básicas, mas o que? Para você ter resultados, você precisa de, primeiramente, estar utilizando a ferramenta como um todo e acompanhamento dos resultados, tá? Então, acho que um dos primeiros erros são esses. Um outro erro que eu vejo também, não digo erro assim, mas é uma carência mesmo, de estar utilizando o sistema nas tomadas de decisões, que é a questão dos relatórios, que é muito importante. Né? Eu já citei, né, até na pergunta anterior, mas eu falo de novo que eu acho que é uma carência mesmo, um erro, porque você tem um RP, você tem que utilizar ele como uma ferramenta de gestão. Tá? E confiar também nos dados que estão sendo colocados. Com certeza. Ali, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu faço o fechamento aqui, o meu fechamento na planilha de Excel, eu faço no caderno, mas assim, e o sistema? Você está, de certa forma, eu acredito que você esteja subutilizando o sistema nesse sentido, com né? certeza. E também, Natânia, uma outra questão que eu me deparo muito com isso, e isso, assim, foi em todos os clientes que eu já trabalhei até hoje, é a questão da mudança, a rejeição à mudança. Então, isso acontece muito. Por quê? Porque, assim, a gente tem uma procura, né, que seja para os gestores, que seja pelos diretores da empresa e na utilização do sistema. Eles querem um resultado, eles esperam um resultado, mas eu preciso de pessoas. O próprio Laticínios precisa de pessoas que queiram, né, que se comprometam a estar utilizando a ferramenta de uma forma correta. Porque a gente sempre vai solicitar que sejam gerados relatórios para poder analisar o desempenho da empresa, mas que se esses números não forem inseridos de forma correta, se um ou outro ali mantém uma planilha de Excel paralela, igual você mesmo citou, que isso acontece muito, todos os clientes que a gente inicia o trabalho, o que a gente pensa mesmo é remover essas planilhas. Por quê? Porque como que você vai ter controle paralelos? Como que a gente vai poder gerar relatórios consistentes? Sim, né? Então não tem como. Não, e realmente, assim, essa questão dessa falta de confiabilidade, de utilização do sistema, né? Um pouquinho também dessa falta, dessa resistência, né? Que muitos colaboradores têm, mas eu acho que você até falou um pouco sobre isso também no início, das pessoas entenderem assim,
qual é o objetivo final, né? O porquê Sim. você está fazendo o trabalho que você está fazendo. Por que você precisa preencher dessa forma? Por que você precisa trabalhar dessa forma? Então, isso também vai de encontro a esse trabalho que você faz. Porque, querendo ou não, você acaba tendo que estruturar os processos junto com quem está ali no operacional, né? Mas também suprir as expectativas do gestor, Sim. que é ver o resultado final. Né? Então, eu acho que foi muito, muito interessante essa sua fala, né? E aí você falou também, teve cliente meu que utilizava o sistema só para nota fiscal. Sim. Né? O que mais assim que um sistema de gestão ele pode oferecer, né? Porque a gente sabe que hoje no mercado a gente tem vários sistemas, né? Tem alguns que tem sistema que é de graça, tem sistema que é super barato e às vezes a pessoa não entende que existem sistemas para geração de nota fiscal apenas. Sim. E o sistema de gestão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que mais, além da nota fiscal, eu posso ter dentro de um sistema de gestão. Claro. Igual você mesmo citou aí, Natane, quando a gente fala de um sistema, né? Talvez um empresário está abrindo uma empresa agora ou já tem algum tempo e sente a necessidade de você ter um sistema, ele tem mesmo que comparar, né? O que eu realmente quero? Eu quero um sistema de gestão, eu quero um gerador de nota fiscal para mim poder suprir alguma necessidade de uma fiscalização ou algo do tipo, como que é? Então, é muito importante, é interessante que os nossos clientes, né, possíveis clientes, ou até mesmo os clientes que já estamos com a Magistec, estão conosco, de entender a integralidade do nosso sistema, o quão ele é completo, o quão ele pode trazer resultados internos para a gente. Por exemplo, o nosso sistema, ele tem uma completa, um controle financeiro, o fluxo de caixa, né, que pode envolver o contas a pagar ou contas a receber, uma parte comercial bem bacana e que atende pedidos de vendas, a própria vendas, né, geração de nota fiscal, pagamento de produtor. Já mencionei para você quando a questão da parte industrial, que é muito importante, é onde você consegue ali colocar toda a sua formulação, fazer mesmo a produção, baixando o estoque do produto, inserindo o custo, né, de acordo com as embalagens e matéria-prima. E além de todas essas funcionalidades, nós temos o sistema, ele é muito bacana, que ele consegue acompanhar ali a parte fiscal de uma contabilidade, tá? E o que é muito importante também é o resultado. Qual é o resultado que os gestores querem? Eles querem gerar uma demonstração de resultado. É ali onde ele vai ver a saúde da empresa. Então, a gente precisa de todos esses processos estarem alinhados bem certinho. Para quê? Para a gente ter resultados. E sem falar também que são ferramentas de um auxílio muito bacana, nós temos os aplicativos, né? Nós temos o aplicativo Magis Força de Venda, que é um aplicativo que ele é instalado ali no celular. Então, a gente pode disponibilizar isso para os vendedores que trabalham de uma forma externa. E eles estando ali na visita de um cliente, de forma automática, ele já digita aquele pedido e isso já cai no banco de dados da empresa. Olha que bacana. Sim. Então, se o seu pessoal ali na empresa está faturando, ele já tem aquele pedido, ele já consegue analisar se tem estoque, se não tem, ele já pode fazer um faturamento sem ter aquela comunicação do vendedor estar lá ou passar um e-mail, algo do tipo. E um outro aplicativo que é essencial é o da captação de leite. Porque é um aplicativo também no celular, que ele auxilia, né, o responsável que está ali recepcionando o leite ali no laticínios, né, na propriedade lá, ele já consegue informar, ali mesmo no aplicativo, a litragem de leite e uma série de informações, a questão de temperatura, régua, se precisar de gerar uma imagem ali de como que está a condição do tanque do produtor. Então, isso tudo, Natane, ele como apenas uma sincronização, isso já cai no banco de dados. Então, é uma ferramenta muito bacana. Até te dando um exemplo aqui, eu comecei a atender uma cliente, para você entender como que o pessoal, os gestores, eles querem resultados. Ela me abordou querendo gerar uma DRE, que é a demonstração de resultado, né, na empresa dela. E iniciei o trabalho com ela, explicando que eu precisava de fazer um diagnóstico, para a gente ver se a gente já teria a condição de fazer esse fechamento contábil. E diante desse diagnóstico, eu consegui apresentar para ela que nós não tínhamos um processo do industrial de uma forma coerente com a realidade. Nós não havíamos um controle financeiro assertivo
né? Então, eu consegui demonstrar isso para ela, que é muito interessante dela querer extrair essas informações do sistema e utilizá-lo na sua totalidade, que é gerar o DRE. Mas se ela não utilizar o que é básico, né? Básico e primordial, que é um financeiro, é a parte comercial, a parte do industrial, o controle de estoque é muito importante, a gente não iria conseguir gerar essas informações. Então, hoje, os clientes que eu trabalho, né, a gente inicia nesse processo dessa reestruturação sistêmica, a gente coloca todos os módulos para funcionar, que é o caso que hoje eu trabalho com essa cliente, e hoje a gente consegue gerar os balancetes de uma forma certinha, a DRE, tá? E a gente faz os encontros nossos quinzenais ou mensais, e eu posso mostrar para ele o resultado da empresa. Perfeito. E aí, só para a gente, né, deixar claro até para o pessoal de casa, né? Quando a gente está falando aí de fechamento contábil, de DRE, seria mesmo o resultado da empresa, né? Sim. Quanto que ela gastou e quanto que ela teve ali de receita, né? Sim, e se no final do mês ela teve ali um lucro. Básica, de forma bem simplista, né? Eu sei que envolve muito mais coisa que isso, mas de forma bem simples, seria isso, né? Sim, isso mesmo. Não, ótimo. E aí, eu queria que você falasse também, pegando um pouquinho desse gancho que você está falando, dessa questão, né, dos controles e tudo mais, né, colocar as informações de forma correta, ter uma equipe bem treinada, né, usar todas as funcionalidades que tem um sistema de gestão, né, para no final de tudo eu conseguir gerar relatórios para tomada de decisão, né? Então a gente falou um pouquinho sobre tudo isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos profissionais, assim, como que a falta de capacitação ela pode impactar negativamente dentro de todo esse processo, por exemplo, até do trabalho que você faz, né? Sim, sim. E também, assim, de que forma que isso pode impactar positivamente quando a pessoa é capacitada, né? A gente sabe também que uma realidade, né, é que a mão de obra às vezes é muito escassa na região, sim, né, dos clientes, das empresas, às vezes não conseguem manter ali um funcionário durante muito tempo. Outra coisa que eu acho super importante a gente falar também dessa questão do acompanhamento é que quando você tem uma alta rotatividade e a pessoa, né, por algum motivo é desligada ou ela pede demissão, se perde ali uma parte do processo, né, se perde ali uma parte da capacitação. E eu acredito que quando você tem um acompanhamento ali igual o acompanhamento que você faz, isso acontece de forma muito mais leve, porque vai entrar uma pessoa nova, às vezes essa pessoa não vai saber em que contexto está, como funciona o processo, e você, com certeza, vai trazer essa pessoa, vai fazer ali toda uma gestão, um treinamento, explicar para a pessoa como que funciona dentro da empresa, como que funciona o processo. Então, acaba que também é um resguardo, né, uma segurança para o laticínios, para a indústria, né? Porque, imagina só, eu estou lá, meu funcionário fala assim, eu não venho mais a partir de amanhã. E aí? Eu sou gestora, às vezes eu não tenho condições de treinar. Às vezes eu só tinha uma pessoa que fazia isso e agora essa pessoa não está mais aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Sobre como é importante a gente ter um acompanhamento para que eventualmente aconteça algo nesse sentido. Você tem ali um ponto de apoio, vamos dizer assim. Pois é, Natane, essa falta de qualificação, ele vai assim, desestruturar qualquer tipo de empresa, né? Vamos supor, se você não tem, por exemplo, uma pessoa treinada e qualificada para, por exemplo, operar uma máquina, ou para poder seguir um processo de qualidade na empresa, ou mesmo para você gerir uma parte do sistema, né? Inserir dados, o que pode ocasionar? Reprocesso, né? Erros, retrabalhos, ou até mesmo comprometer ali a parte, sei lá, a parte física ali, né, da empresa. E isso traz o quê? Isso traz prejuízos, claro, né? Sim. Vai trazer prejuízos financeiros para a empresa. E a questão de rotatividade é uma realidade hoje muito grande em muitos dos laticínios, tá? Então, o que é importante? As pessoas qualificadas, né, para cada setor é importante por quê? Porque elas se comprometem com o que sabem fazer, tá? E é o que se espera dos gestores, né? Então, a gente precisa de esse trabalho de reestruturação, a gente faz muito isso. A gente nota que, para mim,
recrutar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, lá na parte do estoque. Eu preciso de uma pessoa que tenha muita atenção, uma pessoa que seja, além de tudo, que seja organizada, entendeu? Porque é um controle de estoque. Como que eu vou colocar alguém para poder trabalhar no meu setor industrial? Ele precisa estar qualificado para aquela função. Então, isso é muito importante. E nessa questão que você citou aí, dos acompanhamentos, esse meu processo, ele é um diferencial, né? Por quê? Porque como eu já entendo todo o processo do laticínios, tá? Isso já aconteceu muitas das vezes. Então, as coisas se tornam mais leves, mais suaves. Por quê? Porque eu já consigo passar o treinamento para um novo colaborador, mesmo que aquele antigo não teve essa condição, eu já consigo passar de uma forma mais assertiva, eu já conheço todo o processo da empresa, e hoje também, como eu lido muito com os usuários, né, os colaboradores, eu consigo até mesmo perceber se não deveria, sei lá, talvez adicionar uma outra rotina, alguma alteração interna, e também a gente é sempre aberto aos usuários, a gente pede sempre para eles nos passar, talvez eles tenham algumas dificuldades que precisam né, ser demonstrada para a gente, de repente a gente pode ajustar ele ali, né, em uma outra demanda interna. Então, assim, é muito importante, tá? Não, é ótimo. E também, né, em relação a essa questão desse acompanhamento seu, assim, você encontra muita resistência em relação aos funcionários? Por exemplo, você chegou lá, porque aí você vai conhecer tudo de Denocílios. Você chegou lá, aqui, a partir de hoje a Dayana vai tomar conta de todos os processos aí, vai fazer as reestruturações. Como que é a recepção? É boa, é ruim? Ou o povo fala, não, mais um para me cobrar alguma coisa, não tô querendo, mais um para dificultar minha vida. Como que é essa relação? Natana, em partes, tá? Sabe? Assim, a gente tem pessoas comprometidas que muitas das vezes busca, tá? Os colaboradores mesmo buscam uma reestruturação, uma organização. Eles sentem a necessidade de ter um processo escrito, um processo claro, tá? Mas, na sua grande maioria, sim, a gente tem uma resistência no início, porque, na verdade, a gente acaba dando eu não digo mais trabalho, mas a gente está organizando. Então, a gente altera muita forma de trabalhar, entendeu? A gente consegue ali descobrir como que era feito e como poderia ser de uma forma mais correta, uma forma mais assertiva. Mas, no fim de tudo, os próprios colaboradores entendem que a ferramenta só veio para ajudar, só veio para agregar. Por quê? Porque eles faziam muito trabalho manual. Né? Então, assim, a questão dos controles paralelos, ou, por exemplo, como se diz, controles em cadernos. Eu tenho um cliente que eu atendo, né? Já tem pouquinho tempo que eu iniciei com ele aí, a gente deve estar ali para 2, 3 meses, e ele tem um caderno que ele anota todo o valor que entra e sai da empresa dele. Então, nós já iniciamos há 15 dias esse processo todo interno no sistema e ele está achando uma maravilha. Porque, olha o tempo, eu fico imaginando como que uma empresa tem um sistema de gestão da Magis TI completo e ainda hoje tem que anotar tudo no caderno. Entendeu? Sim. E até também da centralização, né? Da atividade, das informações, né? Porque, beleza, hoje ele anota no caderno. Aí, vamos supor que ele passa mal e falta uma semana. Vai ficar uma semana o caderno em branco. Então, assim, realmente, assim, eu acho que faz todo sentido. Uma segurança ali. Terem essa consciência de que, né? De tudo isso aqui que a gente falou, né, terem essa consciência de que, no final das contas, a gente quer ver a empresa crescendo, a gente quer que a pessoa tome as decisões corretas, né, que as informações estejam de forma correta dentro do sistema, organizadas, né, façam todas as análises, né, então eu acho que é muito válido tudo isso que você falou, né, E aí antes da gente encerrar, né, eu queria que você falasse um pouquinho para os gestores, aí para o pessoal que está nos ouvindo, né, quais que seriam as suas principais recomendações, né, os seus principais conselhos aí, para quem vai começar a utilizar um sistema de gestão, né, e como utilizar de forma mais eficaz o sistema, tá? Primeiramente, para que eles possam assim, estar utilizando o máximo da ferramenta, eu oriento que eles primeiro entendam o negócio deles. Quais são as necessidades,
tá? Tem esses processos definidos, para quê? Para depois a gente conseguir estar implantando, né, as ideias, a gente está otimizando os processos de uma forma clara no sistema. Então, eles precisam entender o que um sistema de gestão irá agregar à empresa dele. Isso é muito importante. No segundo ponto, treine o seu pessoal. Qualifique, dê essa oportunidade, né, para a empresa, para o crescimento da empresa, mas para com o seu pessoal. Porque ele depende do pessoal, são os colaboradores que vai ali estar trabalhando dia a dia para poder trazer o resultado para ele. Então, isso é primordial. Não existe sistema sem pessoas, são as pessoas que estão ali por trás alimentando ele. Não, Dayana, gostei muito desses conselhos aí que você deu, né? Eu acredito que um conselho também que eu daria, né? Não tem nada a ver, mas vou dar minha opinião, né? É ter também uma pessoa para fazer esse acompanhamento, né? No caso, que seria esse trabalho que você faz, porque, querendo ou não, você trabalha na empresa sem estar lá todo momento, mas fazendo todos os processos funcionarem ali. Então, eu acho que é super válido quando você, sozinho, você não consegue, né, ter toda essa visão sistêmica, essa gestão, né, ou se você, às vezes, viaja muito, é muito ocupado, a gente sabe, né, os gestores, donos de laticínios hoje, eles têm que dar conta de uma série de outras questões do que o operacional ali do dia a dia, né? Então, eu também dou esse conselho para vocês, tá? E aí eu queria agradecer, tá, a sua participação. Foi muito bom poder compartilhar esse bate-papo com você. Muita informação importante, coisas que a gente realmente precisa pensar e rever quando a gente tem, né? Quando a gente tem um negócio, uma empresa, né? Tenho certeza, né, que quem vai assistir esse episódio vai ter uma outra visão, né? Uma outra perspectiva mesmo, né, sobre a gestão e de como que é importante a gente utilizar tecnologias para nos auxiliar, né, as tecnologias que nós temos à disposição. Então, assim, se você já tem um sistema de gestão, por que não explorar ele ao máximo, né, e por que não contar com pessoas que te ajudem nesse sentido, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, tá, por estar aqui, por compartilhar isso conosco, tá? Eu quero agradecer novamente, tá, o convite, e eu espero, assim, ter colaborado, tá? Com certeza. Contribuído para os laticínios, para as empresas, e que o pessoal consiga realmente entender a importância da gente trabalhar com a tecnologia, trabalhar com o sistema Magis TI e unificar as informações com a gestão interna. Não, perfeito. Pessoal, então quem quiser, né, ficar por dentro aí dos nossos conteúdos de gestão, é só seguir o nosso canal no YouTube, tá? E o nosso perfil do Instagram também, tá? Magistec Sistemas. E segue a gente lá, vamos ficar muito felizes. Se tiverem dúvidas também, vocês podem mandar lá pra gente, a gente responde. Se tiverem dúvidas também pra Dayana, a gente manda pra ela e ela também responde. Vai ser um prazer pra nós, tá? Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio.